O que fazer quando estiver no meio do caminho? Ah, esse meio, não é verdade? Talvez nós precisamos falar mais sobre ele, porque é exatamente nesse meio que a gente passa a maior parte da nossa vida. De alguma forma, numa área ou outra, a gente sempre vai estar no meio de algo. Você pode ter se casado, mas você pode estar no meio do caminho esperando para ser mãe. Outras podem já ter casado, já pode ter filhos, mas ainda de repente não tem a sua casa própria, então estão no meio do caminho aguardando esse sonho ser realizado. Algumas mulheres estão aguardando os filhos se formar, ter uma profissão ou casar e assim ter a sua família e os seus filhos também. Outras mulheres esperam por promessas ministeriais ou por promessas de um casamento, de um relacionamento, ou esperam por uma cura física ou por algum sonho secreto que nutre ali com o Senhor. Algumas sonham em se formar, outras em empreender em algo, outras sonham em emagrecer, em encontrar uma amiga de confiança, até mesmo comprar algo que o seu coração deseja. Seja algo simples ou complexo, de alguma forma ou de outra, como eu disse, estamos sempre esperando por algo. E essa espera nos faz ficar no meio disso, ou seja, eu tenho um sonho, é o início, mas eu ainda não tenho a vitória, eu ainda não tenho isso concretizado, que é o fim. Então eu estou no meio disso. Quando nós recebemos uma ideia da parte de Deus, logo nos animamos e nos movimentamos em direção à realização desse sonho, não é verdade? No começo é aquela alegria, a gente vive pela empolgação, que é tão gostoso, mas com o passar do tempo, a euforia vai embora e o desânimo começa a chegar. E aí os questionamentos começam a vir à nossa mente. Ah, mas por que está demorando tanto, hein? Será que Deus me disse isso mesmo? A gente começa a duvidar até mesmo das promessas de Deus para a nossa vida. Ou a gente começa a pensar, será que eu estou em pecado? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Por isso ainda não aconteceu? Ou será que eu estou travando a minha vida em alguma área? Será que eu entendi tudo errado, aquele direcionamento que Deus me deu? Estou tão cansada de trabalhar e parece que eu não saio do lugar. Às vezes a gente tem essa sensação. Perguntas como, por que eu ainda não fui curada totalmente? Por que o meu casamento ainda não foi totalmente restaurado? Por que o meu filho ainda não foi salvo? Por que ele ainda não voltou para os caminhos do Senhor? E aí a gente pergunta para Deus, quando Deus? Quando as coisas que o Senhor me disse vão começar de fato a acontecer? E a gente reclama e murmura, muitas vezes estou tão cansada de esperar, estou gastando tempo, estou gastando dinheiro, estou gastando energia, saúde, muitas vezes eu não estou vendo nenhum resultado. Alguns desses pensamentos já passaram na sua mente? Na minha já. Eu passo muitas horas da minha semana gravando vídeos, preparando aulas, escrevendo textos, frases, séries, desafios, respondendo e aconselhando pessoas por e-mail, por direct, atendendo aos convites de igreja, de algumas lives. Eu tenho o propósito de oferecer o conteúdo gratuito para ajudar pessoas que estejam enfrentando o mesmo que eu já enfrentei um dia, mas tudo isso realmente é algo que desgasta, é realmente algo que depende de muito empenho. Tudo que Deus falou no meu coração lá no início do meu processo de cura foi: filha, fale, compartilhe de todas as maneiras, mostre o caminho que eu tenho te mostrado às pessoas que precisam chegar até onde você já chegou. Mas na prática, a gente fazer isso há mais de 8 anos, como eu tenho feito desde 2013, realmente não tem sido uma tarefa fácil. Eu me esforço muito para que o resultado na vida das pessoas possa alcançar os propósitos do Senhor. Claro que eu sei que a obra é dele, o fazer é dele e tudo sim vem dele, mas é necessário passar pelo nosso corpo, pela nossa saúde. E eu posso me lembrar aqui de quando eu iniciei em 2014 os meus vídeos, gravava no YouTube, eu mesma editava, eu mesma fazia todo o trabalho sozinha. Eu trabalhava, gente, literalmente segunda a segunda. Eu confesso que às vezes eu era tentada a desanimar, tomada por pensamentos como: será que está valendo a pena tanto trabalho? Será que alguém está sendo edificado? Será que os objetivos do Senhor, aquilo que Ele colocou no meu coração, está sendo alcançado? Mais uma vez em específico, o Espírito Santo ministrou algo especial no meu coração em relação a isso. Ele disse: filha, se alcançar uma vida já valeu a pena. Cada vídeo, cada texto, se alcançar uma vida. Porque uma vida alcançada e transformada e encorajada inicia uma revolução. Através de uma vida nasce uma nação, que foi através de Abraão. Através de uma vida todo um povo é liberto, que foi através de Moisés. Através de uma vida nasce uma nova geração de guerreiros, que foi através de Josué. Nasce também uma geração de adoradores, como foi através de Davi. E tantos outros que você pode de repente se lembrar aí no começo dessa história, quanto eles impactaram a vida de tantas outras pessoas. Uau! Confesso que
Essa clareza que Deus me trouxe foi tão profunda e trouxe uma certeza encorajadora. Claro que Deus foi me ensinando a ter o tempo de descanso, a também não querer ficar fazendo tudo na força do meu braço. Eu tive que entender o que era exatamente para eu fazer, na estação que eu tinha que fazer, e entender que inclusive aqueles questionamentos que eu tinha era absolutamente normal, porque ele estava trabalhando o meu coração, ele estava aperfeiçoando a minha motivação, purificando o que tinha de intenção e de desejo egoísta, aquilo que vinha de repente do meu ego, uma necessidade de aprovação. Por isso que Deus muitas vezes nos deixa no meio por um tempo maior, porque nós estamos sendo forjadas, desconstruídas, reconstruídas com os propósitos certos, com a motivação correta. Mas depois que Deus foi ensinando tudo isso, que eu fui aprendendo também a não querer trabalhar de segunda a segunda, a ter os tempos de descanso, as pausas necessárias, a fazer aquilo que realmente eu tinha que fazer para este momento, eu comecei a descansar em Deus, entendendo que sim, vale a pena. Por mais difícil que seja esse meio, nós precisamos lembrar das promessas do Senhor e continuar fazendo aquilo que Ele nos falou a fazer. Quando não tiver nenhuma novidade na sua vida, quando não tiver nenhum novo direcionamento da parte de Deus, quando não tiver nada, algo que Ele traga, lembre-se da última coisa que Ele falou para você fazer e continue nisso, respeitando o descanso, respeitando o cansaço e se permitindo viver os processos. Eu não sei no que você tem investido o seu tempo, a sua saúde, a sua energia, as suas orações, mas eu quero dizer que se esse sonho e esse direcionamento e essa visão realmente veio da parte de Deus, eu quero te encorajar com a minha história, com o que eu contei aqui, a você continuar, a não desistir. Que você seja como Abraão, como José, como Moisés, como Davi, como Josué, como Ruth, como Débora e tantas outras pessoas que iniciaram uma revolução em Cristo através das suas vidas. Lembre-se que uma pessoa influencia uma geração. E por falar em Abraão, o pai da fé, nós não podemos nos esquecer que a promessa que Deus fez a ele levou 25 anos para ser cumprida, isso mesmo. E a mesma coisa a gente pode dizer de Davi, que levou 17 anos para assumir o reinado desde que ele foi ungido lá como rei de Israel pelo profeta Samuel, até ele executar realmente essa ação foram 17 anos. E José, então, José desde que teve o sonho até que ele se tornasse governador, ele esperou 13 anos para realmente ver o sonho que Deus tinha dado a ele se cumprir. Então, diante de tantos exemplos bíblicos, eu quero te encorajar a não paralisar, porque é nessas promessas e nesses personagens e nessas histórias que eu também me apoio na palavra de Deus. A vida sim é feita de desafios, há dia em que tudo vai sair como a gente planejou, mas a grande parte deles não. E nós não podemos permitir que as frustrações e os desencontros da vida nos paralisem. Eu não estou dizendo que você não pode ficar triste ou até mesmo chorar. Nós somos humanos e precisamos colocar para fora o que nós estamos sentindo. Sim, tem dia que a gente chora, que a gente fica triste, parece que nada está acontecendo, mas a gente não pode ficar paralisado nesse sentimento por muito tempo. Diante dessa circunstância, olhando para nós como vítimas da vida. Nossos sentimentos carregam energia que atingem o mundo espiritual. Por isso, cuidado, porque os pensamentos negativos, eles vão atrair mais situações negativas. Por isso, não permita que o inimigo roube a sua paz, a sua alegria e os seus sonhos. Você sabe o que você precisa fazer para que as coisas aconteçam? Simplesmente permaneça na presença de Deus, crendo no poder de Deus, que é Ele que vai fazer acontecer, realizar o seu sonho, seja de casa própria, seja de um emprego, de um empreendedorismo, seja de uma faculdade, seja de um filho, seja de um casamento, seja de um ministério, seja do que for. O que Ele tiver que fazer, Ele vai fazer, porque é de interesse dEle. Continue na caminhada. Porque a caminhada, ela se faz dando um passo de cada vez. Mesmo que você caia e tropece, assim como eu caio e tropeço muitas vezes, se levante, minha filha, e continue a caminhar. Eu creio que Deus está com você, te amparando, te levantando. Ele é paciente, Ele vai permanecer ao seu lado até você chegar no seu destino. Tem um trecho de uma canção que chama Plano Melhor, da banda Renascer Praise. Se você puder colocar para ouvir aí, você vai ver. É verdade que é muito bom nós termos com quem contar numa hora difícil, como um pastor, uma pastora, um líder, um amigo, uma conselheira, uma mãe, um pai, um familiar, uma prima, uma irmã, o cônjuge, até mesmo os filhos. Mas há momentos na nossa vida que essas pessoas, por mais que elas nos amem, por mais que elas se esforcem para tentar nos ajudar, elas não podem fazer nada. Há dias em que nós vamos estar desanimadas, tristes, angustiadas, nos sentindo sozinhas, preocupadas, tensas,
Eu falo isso por experiência própria, gente. E ninguém nessas horas pode resolver o nosso problema a não ser Jesus. Mesmo que o nosso problema não seja resolvido, ele nos ajuda a carregar o fardo, ele divide conosco, ele nos instrui para onde a gente deve ir, por onde não devemos ir, ele nos consola, ele nos renova, nos refrigera, nos encoraja, nos levanta e se ele quiser sim usar alguém, ele vai tocar o coração de uma pessoa para nos enviar uma mensagem, uma oração, mas não podemos depender do outro. Experimente depender totalmente do Senhor e não ficar esperando nada de ninguém. Você vai ver, Deus vai te surpreender. Nos dias mais difíceis, ouça louvores. Gente, as canções têm o poder de nos encorajar. Escreve sua dor também em forma de um salmo, como fez o rei Davi. Sempre que eu estou meio abatida, eu ouço canções, eu escrevo minhas dores. E tempos depois eu vejo que Deus transforma tudo isso em livros, em ferramentas, em vídeos como esse para abençoar a vida de tantas pessoas. Gente, a espera, ela é feita de processos. Processos que vão incluir o desenvolvimento da nossa paciência, da nossa perseverança, da nossa fé, da nossa persistência e da nossa esperança. A palavra de Deus nos conta a história de diversos personagens que passaram pelo teste da espera. Abraão e Sara, como eu falei, José, Davi, e o próprio Jesus esperou o tempo certo para cumprir o plano de redenção que Deus já havia estabelecido desde o Éden. No processo de espera, é importante a gente se fazer algumas perguntas. O que de fato eu estou esperando? Afinal, você precisa definir um alvo pelo qual você está esperando. E você também pode se perguntar se o que você está esperando realmente está ligado a uma promessa que Deus tenha feito na sua vida. Outra pergunta que você pode fazer para te ajudar a trabalhar suas motivações é: quais são as minhas reais intenções e motivações em relação ao meu objetivo, ao que eu quero atingir? O que você deseja está ligado a um bem que é só para você ou que vai alcançar gerações e vidas? E há quanto tempo você está esperando sem desistir? Isso vai definir se realmente o que você tem esperado é importante para você. Porque se você desiste facilmente, sinal de que isso não é tão importante. Com essas respostas dessas perguntas que eu te coloquei aqui, você pode fazer uma oração devolvendo para Deus todas as suas expectativas, pedindo para o Espírito Santo sondar o seu coração, revelar as suas motivações mais ocultas, aquilo que não se encaixa nos propósitos do Senhor, eliminar mesmo, tirar, sacrificar. Peça para o Espírito Santo de Deus alinhar as motivações dele com a sua, as intenções do coração dele com o seu, ou seja, você renuncia a sua para alinhar a dele. E lute contra toda ansiedade, por mais difícil que seja. Deixa na cruz de Cristo como ensina. No capítulo 5, versículo 7, em 1 Pedro, vai dizer: lance sobre ele toda ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Esperar, gente, é também uma ação, você não está parado, você está esperando, mas é um treinamento na área emocional. Então, espera tendo a atitude correta. O que você pode fazer enquanto você está no meio, enquanto você espera? Declara a palavra de Deus com fé e com esperança. Louve e adore. Agradeça todos os dias a Deus, chamando à existência aquilo que você deseja como se já tivesse acontecido. Treine também a sua paciência e aprenda a gerenciar as suas emoções. E continue fazendo o que você foi chamado a fazer, mesmo que o resultado ainda não tenha chego. E não duvide do que Deus te falou. Essas ações, gente, elas facilitam e abreviam até mesmo o nosso tempo de espera, até mesmo o tempo do processo. Lá em Salmos 41 diz: esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então espere com paciência. Quais são os sonhos e os projetos pelos quais o seu coração arde e queima? Se esforce para alcançar. Tenha certeza que, por mais que seja difícil, no final vai valer a pena todo o esforço e todo o empenho. Vale a pena sonhar, porque quando você ver cada um desses sonhos pelos quais você tanto orou, tanto jejuou, tanto lutou, tanto trabalhou, quando você vê tudo isso sendo realizado, você vai agradecer a Deus e se lembrar do quanto foi importante você perseverar mesmo diante das dificuldades e quando você não tinha recursos e nem oportunidades. Não deixe que nada e nem ninguém frustre os sonhos de Deus para sua vida. Persevera firme nessa jornada, principalmente diante dos medos, das dúvidas e dos gigantes. A resposta para tudo que nós precisamos vai vir do Senhor. E quando você não souber o que fazer, continue seguindo a última coisa que Deus falou ao seu coração. Não se esqueça que serão exatamente as suas ações do hoje, do presente, que vai permitir você chegar no futuro, no destino que Deus tem para você. E eu encerro aqui com 1 Coríntios 2:9, que diz: olho nenhum viu,
ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Que Deus te abençoe. Espero que essa palavra tenha encorajado o seu coração. Hoje eu posso ver na minha vida resultados de 8 anos de dedicação, de oração, de empenho, de entrega, de busca, de obediência e de renúncia. E creio que você vai colher na sua também. Se você não é inscrita no canal, se inscreva, curta esse vídeo, compartilhe. Que Deus te abençoe e até o próximo Drops Emocionais.